Bendito seja Jesus. Queridos, nós estamos com o nosso relógio interno aqui. Ele está adiantado em 2 minutos. Agora são 23 horas e 9 minutos e 45 segundos. E no momento que nós estivermos no período da oração, se os irmãos se atentarem para aquele relógio, ele vai chegar ao novo ano adiantado. Então, eu vou estar informando os nossos irmãos dentro do período da própria oração. Dito isto, eu quero também, neste momento, convidar os nossos irmãos para uma rápida e ligeira reflexão registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Enquanto os irmãos estão localizando, eu quero aproveitar do tempo e agradecer na pessoa do pastor Oséias Evangelista Marinho, a diretoria da igreja, por mais este ano de trabalho, ao qual tivemos a oportunidade de realizar o trabalho do Senhor. Quero também agradecer a cada um dos companheiros de ministério, aos nossos ministros, servos do Senhor, aos nossos presbíteros, que ao longo deste ano tivemos a oportunidade de mais uma vez servirmos a igreja do Senhor Jesus no ministério que Ele nos confiou. Porque quem dá ministério é Deus, quem chama é Deus, e por isso nós trabalhamos para o Senhor nosso Deus. De igual modo aos nossos cooperadores e também aos nossos diáconos, estendo também aos nossos líderes, regentes de departamentos, enfim, todas as nossas lideranças, todos os nossos irmãos, membros desta casa, todos aqueles que assiduamente têm estado conosco adorando ao Senhor Jesus, que Deus possa recompensar a cada um dos irmãos. Deixo 1 de Coríntios, capítulo de número 15, o verso de número 58, que vai nos dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o Deus que cuida de nós, Ele há de recompensar a cada um dos nossos irmãos. Quero aqui agradecer também em especial pastor Oséias, pastor Alain, que durante a nossa ausência, ao longo destes últimos 60 dias, por questões de viagens, por questões de saúde, eles estiveram envolvidos em todos os trabalhos da igreja e tendo bom cuidado para o bom andamento da obra do Senhor. Eu sei que eles não fizeram isso só, porque eles tiveram também o apoio dos demais companheiros que aqui estiveram envolvidos, apoiando, presentes e auxiliando na execução de todos os trabalhos. Que Deus possa continuar abençoando e recompensando a cada um dos nossos irmãos. Pois bem, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, os que encontraram, digam amém. Verso de número 23 vai nos dizer assim. Verso 23 do capítulo de número 27 do livro de Atos. Diz-nos assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam com
contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Esta passagem é uma passagem muito conhecida por todos nós. Finalizando o livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 27, o penúltimo capítulo, e o verso de número 37 deste capítulo de número 27, ainda vai dizer assim: e éramos ao todo no navio 276 almas. Vou repetir. E eram ao todos no navio 276 almas. Paulo, diante dos problemas que já haviam acontecido no curso desta viagem, relatado para nós nos versículos anteriores, iremos observar que houve um pé de vento chamado Euroaquilão, ao qual deixou-os à deriva. O texto vai nos dizer que, como se não bastasse, houve uma veemente tempestade, a ponto deles terem que lançar todas as amarrações da embarcação ao mar. O verso de número 20 vai nos dizer que há muitos dias não tinha sol, não tinha estrelas, e ainda diante de uma tempestade. A Bíblia ainda vai nos dizer que essas 276 pessoas estavam sem esperança de que alguém pudesse se salvar. O texto ainda vai nos dizer que já há muito tempo eles não comiam, até o momento em que Paulo se coloca de pé e vai admoestar aqueles que estavam naquela embarcação, que tivessem bom ânimo. Para eles, a viagem havia chegado ao fim. Eles só estavam esperando o momento em que a embarcação viesse a pique, porque dos que ali se encontravam, ninguém tinha esperança. Para eles, aquela viagem certamente seria a última, e certamente havia sido também decretado o fim, porque eles não tinham esperança. Mas aí surge, dentro dessa narrativa, deste texto bíblico, que Paulo vai dizer: tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós,
Eu digo para você nesta noite, que nós estamos vivendo os momentos do fim. E alguém pode até dizer que diante de tudo que se atravessou e de tudo que se passou, já não tem mais esperança. Mas eu venho lhe dizer, ainda não é o fim. A viagem não terminou. Quem sabe ao longo da viagem houveram percas. Quem sabe ao longo da viagem houveram momentos de temor. Quem sabe ao longo da viagem houve momentos turbulentos. Quem sabe houve momentos da viagem em que você parece estar perdido. Quem sabe houve momentos na viagem em que o apetite foi embora. Quem sabe houve momentos na viagem em que todos os recursos falharam. Quem sabe houve momentos na viagem em que o sol não apareceu, as estrelas não brilharam, e como se não bastassem, no breu, na escuridão, ainda houve tempestade, mas você chegou até aqui, e eu quero lhe dizer nessa noite, não é o fim da linha, não é o fim da viagem, porque dos que estão na embarcação, ninguém vai se perder. Eu tenho que lhe dizer, tenha bom ânimo. Quem sabe você pode estar dizendo, pastor, haverá percas? Sim. A embarcação pode se perder, mas você será preservado. Paulo está dizendo, ainda que as circunstâncias demonstrem-se todas adversas, e de que não há esperança no coração de ninguém dentro desta embarcação, Paulo veio com uma palavra de esperança. E eu venho nesta noite, como profeta de Deus para a sua vida, para lhe dizer, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não é o fim da viagem. Não é o fim da linha. Podemos ter percas, mas a vida de ninguém na embarcação se perderá. E Paulo vai dizer, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, o anjo de Deus, o anjo de Deus, se você ainda não entendeu, e até contextualizando, o capitão da embarcação era o responsável pela embarcação, mas a embarcação estava sem controle. Até do capitão ele já havia perdido a esperança. Mas havia naquela embarcação um homem de Deus. Havia naquela embarcação um homem de Deus. Havia naquela embarcação um homem de Deus. E aonde há um homem de Deus, uma mulher de Deus, a revelação dos céus. Há um Deus que peleja as nossas causas, ainda que elas sejam as mais difíceis e improváveis.
ainda que as circunstâncias, conforme eu já relatei, elas sejam totalmente contrários. Mas havia um homem naquele barco que estava dizendo: eu tenho um dono, eu tenho um que cuida de mim, eu tenho um que está olhando para mim, eu tenho um que mesmo em meio à tempestade, Ele está comigo, eu tenho um que mesmo diante da noite escura, Ele está comigo. Lembrando as palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E ele vai dizer: o anjo de Deus, de quem eu sou. E um detalhe: e a quem eu sirvo. Irmãos, não adianta tão somente dizer eu sou filho de Deus, se você não estiver disposto a servir a Deus. Tem muita gente que muitas das vezes se diz filho de Deus, mas não quer servir a, e quer que Deus tome o controle diante das situações adversas. Quer ter revelações dos céus diante das situações adversas. E ele vai dizer: de quem eu sou e a quem eu sirvo. Não é a tempestade que vai me vencer. Nós ouvimos nesta noite, e se os irmãos perceberam ao longo do início do culto até o momento presente, houve vários momentos em que houve uma tônica forte, dando relação à realidade da tempestade. O conjunto Adonai cantou: se o vento forte e a tempestade. Isso está relatando o que? Momentos da nossa viagem, da nossa caminhada. Quem sabe você pensou que este ano você não findaria ele. E aí Paulo vai prosseguir dizendo: não temas. Não adianta só ter bom ânimo, é preciso não temer. Deixa eu lhe dizer, Deus estava mudando o curso daquela realidade, porque havia um homem a quem Ele se revelou. Deus muda o curso da história quando Ele pode se revelar a nós. E deixa eu lhe dizer mais. Houve um momento na viagem em que os marinheiros tentaram pegar os barcos salva-vidas e fugirem. Paulo disse: ó, não deixe ninguém sair, porque senão eles vão morrer. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Não pule fora do barco em que Deus está no controle. Eu vou repetir: não pule fora do barco em que Deus está no controle. Pastor, o barco afundou, mas as 276 vidas chegaram em terra firme. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que você não está sozinho. Encerro. Não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo.
Deus te deu aos cuidados de alguém. Vou repetir. Deus te deu aos cuidados de alguém. E Deus tem propósito com este alguém. E os propósitos de Deus se cumprem. Estamos findando 2023. A sua viagem prosseguirá. E encerro lhe dizendo: permaneça no barco, porque há um homem de Deus no controle. E Deus vai preservar a sua vida, porque Deus já revelou a ele que ninguém vai se perder. O navio terá percas, o navio terá avarias, mas a sua vida está garantida. Permaneça firme. São agora